Eu tinha 14 anos na época, eu passei a ter um formigamento no braço direito. 6 meses depois eu tive uma crise maior, que aí eu perdi movimento de braço, de perna, perdi uma parte da visão. Começou a doer o braço, a coluna, as pernas, eu não conseguia pisar, comecei a mancar. Eu tive um primeiro surto, eu tinha 17 anos e passou com o estresse, porque eu tive perda de força do membro superior direito, na época eu estava fazendo vestibular. Então todo mundo acessou, assim, certeza, é estresse, porque não aconteceu nada. Essa mão paralisou, ficou fraca. Quando os sintomas surgem, muitas vezes do nada, começa a jornada do paciente em busca de tratamento. Nessa jornada, além das complicações da própria doença, o paciente se depara com barreiras que impedem o acesso dele às novidades do mercado. A medicina avançou, criando soluções terapêuticas inovadoras. Urgente agora é melhorar o acesso a elas. Onde está a dualidade? A dualidade está na velocidade que as novas tecnologias, que a ciência chega ao paciente e o acesso desse paciente. Então você cria, na realidade, um duelo entre o novo e o acessível. Ele é novo, mas ele não está acessível. E isso precisa de uma urgente correção. O diagnóstico, seja qual for a doença, é fundamental e determinante para o sucesso de qualquer tratamento. Tem doenças com sintomas complexos que dificultam o diagnóstico, como a esclerose múltipla. Mas a demora em definir diagnóstico também acontece em doenças mais comuns, como o câncer de mama. No Brasil, a incidência é de 52 mulheres a cada grupo de 100 mil. Só em 2019, a estimativa é de 60 mil novos casos, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Para o paciente, essa demora só aumenta a angústia e pode ser uma sentença de morte. O câncer de mama é um problema de saúde pública hoje. O diagnóstico é feito numa fase ainda tardia, principalmente no Brasil. Em torno de 50% a 55% dos casos de câncer de mama são feitos o diagnóstico com câncer avançado. Eu tive o primeiro câncer, o primário, no ano de 2000. Aí eu fiz uma mastectomia com reconstrução, não tomei químio na época, eu tinha meus filhos pequenos ainda. Em 2007, eu comecei a sentir dores no ombro, a coluna, as pernas, aí eu comecei, não conseguia pisar, comecei a mancar, esperando essa consulta, Aí eu resolvi passar em um ortopedista, e ele fez uma tomografia de quadril, e aí nessa tomografia foi constatado que eu tinha metástase óssea. Estava com a metástase nos ossos, fígado e pulmão. Hoje, quando a gente pensa realmente na jornada que o paciente oncológico ele enfrenta, e eu acho que é importante enfatizar que essa jornada ela começa já numa fase onde a mulher sente um nódulo, ou quando ela precisa fazer uma mamografia e ela não consegue. Então, aí a gente já começa a enfrentar aí um grupinho de barreiras, e muitas vezes é realmente a barreira para conseguir fazer o exame, outras vezes é a barreira para conseguir fazer a mamografia, muitas vezes é para conseguir ser atendido por um especialista. E no câncer, o tempo corre contra. Você precisa, o câncer ele não espera. Então, realmente, você precisa que toda essa etapa, principalmente no comecinho, o ideal seria que essa fosse a etapa onde tudo acontecesse muito rápido. E aí, vale lembrar que no Brasil, a gente não está conseguindo fazer isso. A mulher, habitualmente, ou através de um exame de rastreamento tão incentivado no Outubro Rosa, uma mamografia, uma ultrassonografia, ou através de um sintoma, o achado de um nódulo, ou da palpação ou alteração mamária, procura um médico. A partir desse momento, onde existe uma suspeita radiológica ou clínica, serão conduzidos novos exames, principalmente direcionados para a realização de uma biópsia. Esse processo, por exemplo, num serviço privado, não vai demorar mais do que 1 semana, 10 dias entre a solicitação do exame, a marcação e, dependendo do acesso do médico com o laboratório, o próprio resultado da biópsia.
Esses números são completamente inimagináveis num serviço público. Quando essa paciente do SUS se defrontar com um diagnóstico confirmado, a paciente do serviço privado provavelmente já está no meio do seu tratamento. Isso muda completamente os desfechos dessas pacientes. As possibilidades curativas são muito maiores quando esses tratamentos são antecipados. E isso é uma prova clara de que os desfechos serão completamente distintos entre aquelas pacientes que buscam serviço privado e a grande parte da população brasileira, aproximadamente 75% da população, que corresponde à população da saúde pública. A gente tem, por exemplo, toda uma questão do tratamento que é oferecido no SUS, que hoje está cada vez mais distante, né? Mais diferente do que um paciente de um plano de saúde tem acesso. Por conta de diferentes formas de financiamento, a gente tem hospitais, mesmo dentro do SUS, que conseguem oferecer um tratamento um pouco mais atual, mais efetivo, e alguns hospitais que não conseguem oferecer. Então, infelizmente, hoje pode ser que, dependendo do CEP onde você mora, você vai ter um tipo de tratamento diferente de uma amiga sua. Então, acho que esse já é um ponto que incomoda muito, né? Principalmente quando a gente fala de equidade, de justiça, que todo mundo deveria ter acesso ao mesmo tratamento quando a gente fala de SUS, né? Quanto mais precoce a doença, a tendência é que o tratamento seja mais leve, seja menos intenso, por um período mais curto de tempo. Isso é, o custo do sistema com aquela paciente será alguma coisa em torno de 6, 8 meses. Quando eu perco esse período inicial e já diagnostico uma paciente em fases avançadas, os 6 meses em que o serviço público ou privado precisaria despender para aquela paciente se torna um período indefinido. Isso é, essa paciente precisará ser tratada até o óbito dela. Então eu deixo de tratar em 6, 8 meses e passo a ter que oferecer tratamento para 10 anos. O que nós chamamos de custo evitado é, tirando o custo direto, que é o próprio medicamento, o que é um custo evitado? O custo evitado é quando o paciente fica longo tempo hospitalizado, por dizer. Se ele está longo tempo hospitalizado, ele está impedido de trabalhar. Se ele está muito tempo hospitalizado, ele pode necessitar terapias acessórias, quaisquer que sejam elas, que naturalmente vão onerar esse custo. Nós desenvolvemos um trabalho em oncologia que mostra que em 2017 o custo direto dos tratamentos foi da ordem de 19 bilhões, enquanto o custo indireto foi da ordem de 48 bilhões. Então, cada vez mais esses tratamentos estão personalizados. Então, as soluções são muito melhores, muito bem direcionadas para aquele específico paciente. Então, se você pensar em custo, se havia um custo enorme para um número imenso de pacientes que tinham condições semelhantes, porém não as mesmas, você agora pode ter um custo muito menor para aquele específico paciente ou para aquele pequeno grupo de pacientes. E com certeza isso vai ter um impacto muito positivo no custo de saúde. O avanço nos tratamentos de câncer de mama nos últimos anos, seja para cura ou para qualidade de vida, eles foram gigantescos. Ainda falta uma longa jornada. Não podemos dizer ainda que temos as soluções ideais, mas cada vez mais nós conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. Ainda que seja uma luz muito, muito, muito pequenininha, mas é uma luz no fim do túnel. É uma luz de pessoas que estão pensando soluções. E hoje a ciência já sabe que não adianta simplesmente pensar uma droga para parar o câncer, por exemplo. Hoje a ciência já sabe que se essa droga não vier combinada com a qualidade de vida desse paciente, ela não vai ser efetiva, né? E o próprio paciente empoderado também já sabe que ele tem recursos para que não tenha tantos efeitos colaterais. Mas é um desafio, sem dúvida. Continua desafiador, mas estamos avançando. O principal obstáculo para o tratamento correto da esclerose múltipla é a dificuldade de se fechar o diagnóstico. Em média, a doença rara leva 5 anos para ser diagnosticada. O diagnóstico precoce permite frear as degenerações do cérebro. Esclerose múltipla é uma doença autoimune
que acomete mais mulheres do que homens, é uma doença primordialmente de mulheres jovens. Então a gente tem mais ou menos o diagnóstico em torno dos 25, 26 anos de idade, e para cada 3 mulheres que recebem o diagnóstico de esclerose múltipla, um homem recebe esse diagnóstico. E é uma doença que existe uma predisposição genética, a gente não sabe a causa, como para toda doença autoimune. O segredo é fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. Tive o diagnóstico, então, em 2000, eu tinha 14 anos na época, eu passei a ter um formigamento no braço direito, e aí a gente foi em ortopedista, achando que podia ser um problema de, enfim, tá mexendo no mouse, no computador, e aí o ortopedista, ele foi muito sensível e me enviar para um neurologista, dizendo, olha, não é nada do teu braço, vai pro neurologista. E o neurologista, ele me pediu vários exames, enfim, e num primeiro momento não foi diagnosticado esclerose. Eu fiz o tratamento por uma crise de esclerose naquele momento, mas não foi feito o diagnóstico. 6 meses depois eu tive uma crise maior, que aí eu perdi movimento de braço, de perna, perdi uma parte da visão. E aí fui para o hospital, enfim, fizeram todos os exames e foi constatado que era esclerose múltipla. A doença se manifesta de 3 formas. Então a gente tem a mais comum e mais regular, que chama-se surto-remissão ou recorrente remitente. Essa fase, o paciente ele tem uma exacerbação do sintoma, que a gente chama um surto da patologia, que é a fase ativa, de maior intensidade inflamatória. Nesse momento, ele é submetido a um tratamento que chama um tratamento de pulsoterapia, onde ele vai ter aí um controle dessa manifestação inflamatória. Depois ele tem a remissão desse sintoma, por isso ela chama surto-remissão, e aí ele tem uma continuidade dos tratamentos com controle, com os medicamentos regulares. Depois de alguns anos nessa condição de surto-remissão, ele pode evoluir para uma fase que a gente chama de secundariamente progressiva. Essa pessoa deixará de ter esses surtos, mas ela terá progressão das sequelas já instaladas pelo surto. E a gente tem uma terceira forma de manifestação, que é a forma mais severa da patologia, que é a primária progressiva. Essa acomete 10% de toda a população com esclerose múltipla no mundo, né? Então aqui no Brasil a gente estima, porque a gente ainda tem subdiagnóstico, 40 mil pessoas com esclerose múltipla. No mundo são 2,5 milhões de pessoas. Quando eu tive o diagnóstico, eu custei entender o que era isso, até porque eu custei aguardar o nome. Escler o quê? Eu ficava perguntando para as pessoas. Mas quando eu pude significar isso na minha vida, eu imediatamente comecei a conviver com limitações que a esclerose múltipla me apresentou. E nesse processo, quando ela veio se manifestar de novo, eu tive uma paralisia facial. Procurei um neurologista na época que já cuidava da minha enxaqueca e 3 meses depois eu estava com uma parestesia, que é uma dormência, que começou no pé e veio subindo perna e tomou conta do corpo todo. Aí ele teve a expertise de desconfiar da esclerose múltipla e pediu uma ressonância magnética. E realmente me encaminhou para um especialista em esclerose múltipla que fez o diagnóstico. Às vezes o mais difícil é o paciente com sintomas de esclerose múltipla chegar no neurologista, porque os sintomas da esclerose múltipla podem ser muito diversos. Então, o paciente pode se apresentar, por exemplo, com uma alteração visual e procurar um oftalmologista. O paciente, assim que ele recebe o diagnóstico de esclerose múltipla, que esse diagnóstico é confirmado, e para isso é importante tanto uma avaliação pelo neurologista e a realização de determinados exames, na esclerose múltipla o mais importante é a ressonância magnética do crânio e da medula, o paciente vai ser indicado um tratamento. Então, a gente precisa aumentar a conscientização sobre a doença para que o tempo do diagnóstico não aumente. O tratamento da esclerose múltipla, sem dúvida nenhuma, melhorou muito. Então, até 99, nós praticamente não tínhamos nenhum medicamento no Brasil especificamente desenvolvido para o tratamento da esclerose múltipla. E hoje, sim, hoje a gente tem tratamentos bastante eficazes e esses tratamentos devem fazer com que a maior parte dos pacientes possa e deva ter uma vida absolutamente normal. Então, o paciente que deve continuar trabalhando, o paciente que deve continuar com o seu planejamento familiar, com as suas atividades físicas, com a sua vida de maneira normal. A única coisa é que ele vai ter que, de tempos em tempos, passar numa consulta médica e vai ter que usar o medicamento mais adequado para ele, de acordo com o julgamento do médico. O diagnóstico tardio, a falta de conhecimento, os entraves no tratamento, o preconceito em relação à doença acabam afastando o paciente com esclerose múltipla do trabalho. Isso teve um impacto importante na minha vida. Eu atuava enquanto enfermeira e eu tive que parar de trabalhar na época, então foi bem pesado o início.
E é assim para quase todo paciente. A gente tem registro, em função dos dados do INSS, que 1/3 de um ano é perdido tipicamente por afastamento com os pacientes de esclerose múltipla. Então, quando a gente pensa na evolução de um tratamento, na evolução de tecnologias de modo geral, que possibilitem a manutenção dessa pessoa e sua capacidade produtiva, a gente facilmente conclui que esse seria o ponto de esforço. Tentar fazer com que esses dias de afastamento sejam reduzidos. Então, não só pensando em evolução de tratamento, mas toda uma manutenção, um manejo para que essa pessoa, em vez de ficar 1/3 do ano afastada, a gente consiga reduzir. A esclerose múltipla ela não é impeditivo de nada na tua vida, de absolutamente nada, porque tudo é adaptável, né? Tudo a gente pode adaptar. Então o trabalho também é adaptável. Não existe deficiência ou doença que te impeça de trabalhar, a não ser que você tenha uma perda cognitiva muito grande, enfim, que não possa. Mas na esclerose múltipla não tem isso. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um mercado de trabalho que seja mais receptivo a pessoas com diferenças, né? 66% das pessoas com esclerose múltipla que entram no mercado necessitariam de algum tipo de adaptação. Pequenas adaptações como mudança de postura ou de sentado, de em pé para sentado, ou essas pequenas alterações ergonômicas, mas isso de fato ainda é muito pouco conhecido. É muito importante que a gente consiga sensibilizar os vários atores de estudo, trabalhadores, empresários, governo, de que a gente precisa olhar de uma forma diferente. Muitas vezes, ou a gente já chegou à conclusão que não vale muito a pena tentar esconder problemas. A gente tem que encarar os problemas e resolver os problemas. Muitas iniciativas de diferentes segmentos da sociedade vêm mobilizando o setor da saúde. Profissionais da área, redes de apoio e até mesmo familiares vêm somando esforços para mostrar que, envolvendo toda a cadeia, é possível superar obstáculos e promover saúde. Durante 11 meses eu acompanhei o tratamento de câncer da minha mãe, a dona Cida, pessoa, enfim, maravilhosa. Como ela tratava no SUS, existia uma dificuldade muito grande de acompanhamento dela quando a minha mãe estava fora do hospital. Então, quando ela estava dentro do hospital, tinha toda uma equipe, mas quando a gente ia para casa, não tinha ninguém. Então, vamos lá, como que funciona na We Cancer? A gente tem uma solução para o paciente, para a equipe médica. Então, o paciente responde num app, como ele se sente, ele vai respondendo os efeitos adversos que ele sentiu, ele tem toda uma área de medicamentos, de consultas. À medida que ele vai reportando, isso vira uma análise que a equipe médica acessa. E se o paciente tiver uma piora específica, isso dispara um alerta para a equipe, que recebe um alerta vermelho, laranja, e consegue intervir ligando para o paciente, vendo se o paciente está tendo uma complicação ou não. Então, através disso, ele consegue evitar hospitalizações, consegue evitar que o paciente vá ao pronto-socorro. Ele consegue manejar esse efeito adverso à distância e, por consequência, o paciente fica em casa, sendo cuidado e muito mais feliz. Eu quis fazer mais pelo outro com a minha bagagem de conhecimento. E, a partir disso, eu me aproximei da Associação Mineira de Apoio às Pessoas com Esclerose Múltipla. Nesse momento, eu pude assumir a presidência e, a partir disso, de 2015 para cá, a gente tem focado no trabalho de advocacy, que é um trabalho de estreitamento da relação do terceiro setor, que é representado por uma associação, e do governo do estado de Minas, por exemplo, que é a gestão macro do SUS em Minas Gerais, né? E aí, nesse processo, a gente apresentou já a proposta de formatação de uma rede assistencial para o paciente com esclerose múltipla em Minas Gerais. E a gente pretende, com isso, que as pessoas tenham mais acesso ao tratamento eficaz, de qualidade. Cada vez mais nós presenciamos grupos e associações que fazem reuniões com pacientes e empoderam essas pessoas. E é muito importante que, dentro dessas informações, o conceito de informação segura esteja presente. É sempre importante que o paciente busque fontes seguras para se informar, porque paciente empoderado é paciente que tem poder. E paciente que tem poder sabe tomar as melhores decisões e sabe seguir melhor o seu tratamento. E a mudança, seja da legislação, ela precisa ser para todos.
né, seja uma incorporação de medicação ou a mudança da legislação como um todo, ela precisa ser para todos, ela não pode ser apenas para um pequeno grupo, como, por exemplo, aqueles que pagam planos de saúde. E você só consegue fazer isso através do advocacy, através de uma ação coordenada e organizada, influenciando os tomadores de decisões para que eles possam, de fato, decidir pelo melhor em função do paciente, não em função de interesses próprios. A gente faz um trabalho aí de proporcionar mudanças em políticas públicas. Aí a gente então estuda o problema, pensa, né, em soluções, em propostas e tenta fazer então com que essas nossas políticas públicas, tanto públicas quanto privadas, especificamente falando em câncer, possam melhorar. Como fazer com que a ANS incorpore imediatamente uma tecnologia de ponta que acabou de chegar no Brasil? É isso que precisa o paciente desse país. Existe todo um trabalho associativo em torno dos nossos associados e da indústria farmacêutica com a finalidade eterna de atender o paciente, mas atendê-lo na velocidade que ele precisa, seja na regulamentação, seja no registro, seja na incorporação desse medicamento, seja na incorporação das últimas tecnologias, com novas possibilidades de financiamento de saúde, com precificação de medicinas específicas. Com certeza, acho que milhares de brasileiros terão acesso muito mais rápido à saúde, que é o que a gente busca continuamente. Eu tenho muita fé e eu sempre acreditei que eu ia ficar bem. Eu acreditei na medicação, no médico que cuida de mim até hoje, na equipe toda, e pensando que aquelas gotinhas iam me fazer muito bem, ia me manter viva e de pé. Temos que lutar e não desanimar nunca.